Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Libras. O nosso tema de hoje vai ser uma revisão sobre os pronomes pessoais. Como assunto novo de prática, vamos trabalhar pessoa e família e saber um pouco mais dos conhecimentos teóricos relacionados à cultura surda. Antes, nós vamos fazer uma revisão dos pronomes, certo? Vamos fazer comigo. Eu. Observe a configuração de mão. Eu. Aí que pode se referir a homem ou mulher. Eu, aponto para mim, certo? Você, você. Veja a diferença. Eu, você. Ele, certo? Sempre lembrar da questão do feminino e do masculino. Eu vou utilizar sempre primeiro o masculino ou o feminino para o apontador. Então, ele, ela. Nós, que também pode ser com esta configuração, certo? Porque o sinal para pronomes é esse. Então, nós utilizamos esse para nós e pode ser esse aqui também. Nós dois, nós dois. A configuração de mão, nós dois. Nós três. Nós quatro, referido aí para mulher, nós quatro. Vocês, homens, referido para homens. Vocês para mulher, certo? Eles, elas. Agora nós vamos para um assunto novo, que é pessoa e família. Vamos lá. O sinal de família, você vai pegar a mão, vai fazer as duas mãos em F e vai fazer um círculo ao redor no teu espaço neutro. Família. Ó, letra F nas duas mãos. Família. Que também pode ser utilizado essa configuração de mãos aqui. Eu vou fechar as duas, aqui os dois dedos e vou puxar no mesmo sentido. Do F e essa daqui. Família. Tio, certo? Aqui ele utilizou primeiro o sinal de tio e fez o homem, mas a gente sempre utiliza primeiro para o gênero masculino e feminino o homem e mulher. Então, homem, tio. Mulher, que é a tia. Aí, prima, tem esse daqui, prima. Aí, primo, que é para cima, os dois dedos indicadores. Pai. Aí, em outras regiões, é utilizado também um sinal diferente para pai, que é esse daqui. Aí você se pergunta, está errado? Não. É porque aqui na nossa região de Pernambuco, região Nordeste, certo? Nós utilizamos muito esse daqui para pai. Mas em outras regiões também é utilizado esse. Não é um sinal errado, é apenas uma variação da língua. Porque, assim, é importante todos vocês saberem que como o português, como o inglês, como as outras línguas, ela sofre variação, a Libras ela também sofre variação. Então, o falante ele é ativo. Então, se ele é ativo, ele modifica a língua. Então, em cada região que é utilizado a língua brasileira de sinais, ela também tem uma variação para sinais. Em Pernambuco, eu utilizo mais um sinal, como foi o caso do bom dia. Que aqui em Pernambuco, nós utilizamos o bom dia, mas em Santa Catarina, eles utilizam o bom dia. Foi só a marcação de lugar. O bom dia aqui na frente, no nosso espaço neutro, e o bom dia marcador aqui, ó, no lado da testa. Em Santa Catarina é utilizado esse, e em Pernambuco é utilizado este, certo? Mãe, que é mulher, aí você vira aqui, que é o sinal para mãe. Mãe. Mulher, certo? Uma vez só, mulher. Homem. Menina. Menino. Jovem, que pode ser utilizado também para adolescente, dependendo do contexto, jovem. Irmão,
que pode ser assim ou pode ser assim. Então, eu vou utilizar o gênero irmão, assim, ou assim. Irmã também, assim ou assim. Filho, que eu vou puxar daqui. Filho, filha, certo? Filha. Bebê. Crianças no plural, crianças, e apenas uma criança, então eu vou utilizar esse sinal e só vou fazer uma vez. Avô, isso aqui é o sinal de velho, aí homem velho, que significa avô. Avó, que é a mulher velha. Vamos treinar mais uma vez para fixar aí o conteúdo na parte de família. Eu, só para a gente fixar, certo? Eu. Você. Ele. Ela. Nós, com as duas configurações de mão. Nós dois. Nós três. Nós quatro. Vocês. Vocês para a mulher. Eles. Elas. Família com a configuração em F e família com a outra configuração. Tio, tia, primo, prima, pai, mãe, mulher, homem, menina, menino, jovem, irmão, irmã, filho, filha, bebê, crianças, no plural e apenas uma. Avô, avó. Vamos agora falar um pouquinho sobre a cultura surda, certo? A cultura surda, ela é o conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Então, a cultura surda, quem faz parte da cultura surda são os surdos, são os intérpretes, os professores, os familiares das pessoas surdas. Então, o surdo é aquela pessoa que utiliza a língua de sinais como seu meio de comunicação, como seu meio de expressão. Então, ele tem uma identidade, ele se vê como surdo, ele utiliza a Libras, trazendo aqui para o exemplo do Brasil, como parte dessa comunicação, dessa expressão. Ele participa de associações, de lutas políticas por seus direitos dentro da sociedade. Então, ele já utiliza toda essa questão que envolve a sua cultura. Assim como nós, ouvintes da língua portuguesa, temos uma cultura totalmente diferente, porque a nossa língua é a língua oral e a Libras é a língua visual. Então, existe uma diferença entre ambas as línguas. Então, o surdo, ele pertence à cultura do surdo, à cultura surda, e o ouvinte, à cultura do ouvinte. Mas só que é importante o surdo ele conhecer também a cultura do ouvinte, porque ele utiliza a língua portuguesa em sua modalidade escrita para que ele possa entender a estrutura da língua do país.
E o ouvinte também é importante que ele aprenda a língua do surdo, para que possa ter esta comunicação, para que haja de fato essa comunicação. Para quando você encontrar um surdo na rua ou em qualquer lugar dentro da sociedade, você saiba se comunicar, ter essa comunicação básica. Então, tanto o ouvinte como o surdo, eles estão dentro da mesma sociedade, mas vivem em culturas diferentes. Então, é importante esse aprendizado. Aí aqui, logo a cultura surda, ela é colocada em oposição à cultura do ouvinte. Ou seja, o modo de ser e de se comunicar que é característico das pessoas que ouvem. Então, nós ouvintes utilizamos a língua oral, a língua portuguesa oral, certo? E o surdo ele utiliza a língua de sinais. Língua brasileira de sinais, Libras para o Brasil, voltando a reafirmar novamente essa informação. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Aqui no Brasil, nós utilizamos a língua brasileira de sinais, certo? Então, existe essa diferença entre essas culturas. Vamos dar aqui um exemplo também sobre diferença entre culturas. A cultura indígena, a cultura quilombola, a cultura surda e a cultura do ouvinte. Então, nós estamos dentro dessa sociedade, vivendo com diversas culturas e identidades. Então, por isso é muito importante esse aprendizado de Libras, para que você possa conhecer essa diferença entre a língua, as necessidades do surdo. Então, por exemplo, a cultura dos índios, dos indígenas, tem toda uma identidade ali, as danças, a culinária, né, as adorações que eles têm, né, aos deuses. Então, tudo isso faz parte da cultura indígena, a cultura quilombola também, que carrega uma marca histórica durante esse tempo todo que eles vivenciaram, o tempo da escravidão. Então, e a cultura do surdo, né, também que marca uma história. Todas as culturas, elas marcam uma história e nos mostram, né, a importância desse aprendizado para a sociedade, para a formação de cidadãos que possam respeitar e entender as necessidades próprias do outro. É a empatia, é eu saber me colocar no lugar do outro, saber das suas necessidades e viver com elas, conviver com elas, aprender a conviver com elas e respeitá-las, certo? Aí a cultura surda é uma forma de se orgulhar do modo de ser surdo e unir pessoas politicamente. O surdo, ele se une politicamente e também com o ouvinte, não apenas só com o surdo, pela luta dos seus direitos dentro da sociedade, porque na antiguidade sofreram muito para chegar aqui hoje, na nossa atualidade, e ter uma língua reconhecida dentro do país. A língua brasileira dos sinais. Então, politicamente, ele participa de associações, ele participa de palestras, de coisas que motivem as pessoas a respeitá-lo como cidadão, participante ativo na sociedade. Então, portanto, falar de cultura e identidade é rejeitar a noção de que a surdez ela é uma falha ou é algo a ser consertado pelos médicos. Por que essa expressão, algo a ser consertado pelos médicos? Porque na antiguidade, quando não havia o conhecimento da Libras, da língua de sinais, o conhecimento da pessoa surda em si, então a criança, quando ela nascia surda, ela iria para o médico. Então, era um defeito. A surdez ela era vista como um defeito. Então, um defeito que precisava ser consertado. Então, ao ser consertado, eles utilizavam o quê? O uso do aparelho, às vezes o implante também, para fazer o quê? O surdo ser igual ao ouvinte, o surdo ouvir, o surdo falar. Então, por isso que existe ainda na marca histórica do surdo a questão de algo a ser consertado, porque na antiguidade não se acreditava que o surdo ele conseguia se comunicar através das mãos, através dessa expressão facial e corporal. Então, hoje eles têm essa língua reconhecida dentro do país e respeitada, mas eles ainda continuam lutando por seus reais direitos dentro da sociedade, dentro do país também. Aí aqui nós temos as características da cultura surda. Libras, como comunicação gestual visual, é a língua visual, tudo para o surdo é visual. Então, por isso é importante a questão de todo o trabalho com a visibilidade para o surdo, né? Programas de TV e Libras, que já tem alguns programas, e inclusive vou mencionar aqui os programas da TV Cultura, né? Que são uns programas muito inclusivos, que tem o trabalho lá com intérpretes, interpretando historinhas, reportagens. Então, isso é fazer inclusão, isso é acessibilidade. Então, o surdo ele tem acesso a essa informação através da acessibilidade do intérprete. Ele está fazendo ali a interpretação de
todo aquele contexto, de toda aquela informação, e o surdo, a pessoa surda, ela tem ali a possibilidade de saber o que está sendo transmitido. Então, os programas de TV, eles devem ter essa questão de tradução e interpretação de Libras e a questão da acessibilidade da informação para a pessoa surda também, assim como o ouvinte. O Closed Caption, que é a legenda oculta, comumente referido pela sigla CC, é um sistema de transmissão de legendas via sinal de televisão, mas o que é uma legenda convencional, ela indica em palavras os outros sons do vídeo. Então, essa legenda, ela é uma legenda que ela mostra ali a escrita, né? Ela está ali a escrita. E os sons que é transmitido ali dentro dos programas, ela também transmite. Então, ali fica acessível para o surdo. Aí você vai estar se perguntando como que o surdo fala com as mãos, o surdo utiliza Libras. Mas o surdo, ele conhece a estrutura do português, ele precisa conhecer o português escrito, saber a escrita. Então, com a legenda para ele ali, vai ficar fácil, vai se tornar mais fácil. Então, por isso é importante também uma questão de acessibilidade que pertence à característica da cultura surda. Nós temos aqui os filmes com legenda. Inclusive, está tendo uma campanha na internet sobre os filmes com legenda, a legenda nacional. Os surdos querem legenda nacional, porque nos filmes não tem legenda para ele. Novamente, essa questão da legenda. Como é que ele entende? Ele entende pela escrita do português ali. Então, nos filmes, eles precisam se adaptar a essa nova realidade e ter a sua legenda ali, legenda nacional, para o surdo também ter acesso ali a toda a informação e participar de programas interativos, como são os filmes com legenda, assim como o ouvinte também participa. Então, o surdo ele também tem esse direito de ter essa acessibilidade de informações. O jornal visual, né, que são os notícias de TV, também adaptado em Libras. A campanha luminosa, que faz parte da identidade já do surdo, da sua cultura. Ali, por exemplo, uma família de surdos tem a casa deles lá e tem a campainha. Sou ouvinte, vou fazer uma visita, toco a campainha. A campainha tem o som, então o surdo não vai escutar o som. Então a tecnologia permite ele fazer o quê? Quando ele toca na campainha, o ouvinte, a luz, ela vai piscar dentro da casa do surdo, num local que ele achar melhor. Então ele vai identificar automaticamente que tem alguém na porta dele. Então isso é a campainha luminosa, é uma tecnologia importantíssima também utilizada pelas famílias de surdos. E ele necessita de um intérprete de Libras para acessibilidade de informações, que foi o que nós acabamos de dizer aqui, a importância, né, do intérprete de Libras nas traduções, nas interpretações, para que haja de fato o conhecimento dessas informações que são transmitidas, seja em palestras, em lives, em escolas, porque o intérprete, ele participa de vários locais, ele está ali participando. Temos um intérprete educacional que está ali fazendo a sua acessibilidade de informações dentro da sala de aula, o intérprete que trabalha na área política. Deveria ter também um intérprete na área de saúde, que é muito importante, né? O surdo ter acesso a consultas e acesso ao hospital e lá contar com o trabalho do intérprete. Então, aos poucos, a sociedade ela vai despertando e vai se adaptando à realidade do surdo. Porque o surdo, ele faz parte da sociedade brasileira. Ele participa ativamente, ele é um cidadão. Ele tem direitos, ele tem deveres, assim como nós, ouvintes também, e precisam ser respeitados, certo? Aí aqui eu trouxe três imagens para vocês observarem os surdos aqui se comunicando em Libras, sua língua. Aqui também nós temos esse livro como indicação de leitura da autora Audra Jesser. Libras, que língua é essa? É um livro muito importante que ele aí vai mostrar para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura surda, sobre a Libras, sobre a história da língua de sinais, sobre a história do surdo. Ela vai mostrar de um modo geral, muito específico, muito importante esse livro, certo? Inclusive muito usado também nas universidades para trabalhos, para artigos. Então é uma leitura muito indicativa para vocês que desejam ter esse conhecimento. Aí aqui foi retirado desse livro uma pergunta e a autora ela respondeu, né? O surdo ele tem uma identidade, uma cultura própria? Aí ela respondeu, sim. Esse discurso, aliás, é muito disseminado pelos surdos e ouvintes em muitos ambientes sociais que discutem e articulam questões próprias à área da surdez. Contudo, acrescentaria a asserção um plural e diria que somos permeados
sejamos surdos ou ouvintes por múltiplas identidades e culturas. Foi o que eu acabei de explicar. Nós, ouvintes e os surdos, vivemos em uma sociedade plural, onde há diversas identidades, diversas culturas permeando dentro dela. Então, nós, brasileiros, vivemos dentro dessa sociedade, precisamos ter o conhecimento dessas culturas para respeitá-las e respeitar a diversidade. E a convivência com essa diversidade também é muito importante. Então, até a próxima aula. Beijos e abraços sinalizados para todos.